Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, nosso Pai de amor, que o amor, que a paz também do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habita em nossos corações, de maneira que a gente continue crescendo cada vez mais até atingirmos a estatura do Cristo, homem perfeito, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 4:13. Meus amados, hoje, quinta-feira, nós vamos dar continuidade à nossa lição aqui do livro de Isaías, no capítulo 21. Essa semana estamos estudando aqui a 16ª lição aqui do livro de Isaías, falando da vigilância que vem da parte do Senhor, né? Ontem, nós vimos exatamente o Senhor falando, né, através de um vigia, um atalaia, que falava com alguém que vinha de Seir, da montanha de Edom, da parte dos edomitas, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E aí vimos ontem quando a mensagem foi muito clara, né? Quando o homem lá embaixo pergunta para esse guarda, para esse atalaia, aqui faltava quanto para acabar a noite e começar logo o dia? Como se ele estivesse ansioso para entrar logo na cidade, né? A cena nos remete a isso, a essa ideia. E aí a resposta do atalaia, do guarda, do sentinela que estava lá na torre de vigia, lá no alto, é a seguinte: olha, eu estou vendo que está nascendo o dia e com o dia também está nascendo a noite. Né? Por como ele pergunta duas vezes, que ele está muito ansioso, né? Ele pergunta várias vezes, aí esse atalaia diz assim: olha, se você quer continuar perguntando, continue perguntando. Se não, venha e veja com seus próprios olhos. Ele estava anunciando ali que no mesmo momento em que estava nascendo o dia para uns, estava também nascendo a noite para outros. Noite e dia são tipologias, claro, de vida e morte, de juízo e condenação, né? Nesse sentido aí. Justamente o Senhor estava mostrando claramente que, enquanto no mesmo momento para uns será grande libertação, para outros será escravidão. Quando será vida para um, morte para outro, né? Isso acontece de forma perfeita e definitiva com o retorno de Cristo à Terra. E também, historicamente, isso aconteceu de forma literal, né? Enquanto o povo de Israel estava sendo libertado, livre, né? Nesse momento, a montanha de Seir, a cidade de Edom, estava sendo destruída. Como diz o próprio oráculo, ele se tornaria uma montanha de piche, em fogo, etc. Né? Pois bem, e hoje, dando continuidade a esses povos, né, que estão aí ao redor de Jerusalém, próximo a Jerusalém, a atenção agora se volta mais para o Oriente, porque os medos e os persas, né, iriam atacar Jerusalém e iria conquistá-la, né? E agora, hoje, nós temos aqui a pergunta 9 que diz assim: na profecia contra
agora contra a Arábia, né? Na profecia contra a Arábia. Quem é a tribo de Dedã? Por que eles são forçados a acampar no deserto? São essas perguntas aqui que o texto vai tratar desse tema. Embora o texto não se atenha a explicar quem é Dedã, não é? Porque o texto fala claramente aqui dos árabes, né? E aí ele cita Dedã. Diz assim, Isaías 21:13. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Ora, por que eles sairiam ali da Arábia ou iriam para o deserto da Arábia, né, sair das suas cidades e fugiriam para o deserto da Arábia de forma forçada? Claro que o texto está falando aqui de invasões, né? Invasões. Quando o profeta Isaías escreve esse capítulo aqui, a história aponta que, nesse momento, Isaías está fazendo uma profecia contra Jerusalém, aquela profecia que a teologia chama de Vale da Visão, né? E ele trata claramente da decadência espiritual e política que passava, né, os judeus em Jerusalém, a nação dos judeus, diante da ameaça de invasão, não só pelos assírios, mas aí vai cada vez ficar mais claro que a Babilônia seria a grande ameaça contra Jerusalém, e foi de fato, né? A grande força com Jerusalém foram os babilônicos, né? E neste verso especificamente, ele vai falar aí das tribos árabes, né? Ele vai, claro que ele vai focar aqui na tribo de Dedã, né? Os dedanitas, né? Mas tinha também outras tribos que vai ser citado, né? Não só aqui no livro de Isaías, os temaitas, os quedaritas, né? Essas tribos, elas habitavam ali na Arábia, nos desertos árabes, né? As regiões ali do deserto. E quando aqui a pergunta diz quem era, embora o texto não vai explicar, o texto bíblico que não explica quem é, mas Dedã, ele é filho de Abraão. Ele é filho de Abraão pós-morte de Sara, porque Abraão se casou, depois da morte de Sara, com uma mulher chamada Quetura. E Quetura tem esse filho. Você vai lá em Gênesis 25, versículo 3, Abraão, lá é citado o nome desses filhos de Abraão, né? Lá são outros filhos, além de Dedã, né, tem outros. Ele cita Joxã, Sabá, né? Então, Dedã, ele é um filho de Abraão. Então, a tribo dos Dedanitas, que ele está falando aqui, né, seria isso aí. Também, também aparece nas Escrituras, né, como descendente de Cuxi, né, filho de Caim, de Cã, desculpe, de Caim não, de Cã, filho de Noé, né, Cã, que era filho de Noé, dessa descendência também. Se você olhar lá no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 7, né, fala dos filhos de Cuxi, né? Ele vai citar ali Ramá, vai citar Sabá e Dedã também, né? Então nós temos essas duas referências, podendo ser ali tanto os filho de Abraão, como também filho descendente de Noé. Noé através de Cã. Cã gerou Cuxi, Cuxi gerou Dedã, né? Então, frequentemente, essas caravanas ali do deserto da Arábia, a maioria dos teólogos entendem que esse é um descendente de Abraão, né? Embora tenha essa questão, né? Essas questões aí que pode criar uma certa dúvida, né? Se Dedã é filho realmente de Abraão com Quetura, ou se filho de Cuxi, um descendente
de Cã e de Noé. Portanto, para nós, no estudo desta lição, a importância mesmo aqui contextual é que esse povo seria atacado pelas invasões e o Senhor está trazendo uma informação a Jerusalém. Por que essa informação ela é útil para Jerusalém? Para que Jerusalém enxergue que se eles não continuarem, se eles não escolherem ser obedientes a Deus, o destino dele também seriam aqueles. Fugir para o deserto. E morar no deserto não é muito bom, não. Para eles que estavam acostumados a viver nas suas casas, né? Nas suas casas seguras, na cidade segura de Jerusalém, né? O conforto da cidade, etc. E viver no deserto, com toda a dificuldade para a questão de água e outras coisas mais, não era para todo mundo, né? Então, na verdade, é por isso que o Senhor traz isso, né? E claro que ele vai trazer outras informações e orientações. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, pergunta 10. Quem são os moradores de Temá? Porque lhes é pedido para darem comida e água aos dedanitas. Qual o entendimento espiritual disso tudo que nós podemos trazer para os dias de hoje? Ora, primeiro a gente precisa entender por que o Senhor está usando essa linguagem aqui, né? De Temá. Moradores de Temá socorram os dedanitas quando eles estiverem em fuga, claro, né? Para o deserto. E aí você pergunta, a pergunta aqui é quem são os moradores de Temá? O mais importante não é nem saber quem são os moradores de Temá, né? Ou quem é Temá. Mas importante é entender o porquê disto. Por que o Senhor está trazendo essa mensagem aqui? Temá, ele, na verdade, ele é descendente de Ismael. Se você ler aí Gênesis 25:15, você vai ver os descendentes de Ismael. Entre eles está Haddad, Getur, Nafis, Quedemá e Temá. Temá é um descendente direto daquelas caravanas ismaelitas. Lembram para quem José foi vendido, os irmãos de José? Claro que o texto diz que uma caravana de ismaelitas, descendente de Ismael, o primeiro filho de Abraão com Agar, né? Venderam para eles e eles revenderam José lá no Egito. Lembram dessa passagem? Pois bem. Então, os ismaelitas, aqui no caso representado por Temá, ou seja, uma descendência lá na frente, os filhos de Temá, lá nos dias de Isaías, os tataranetos de Temá, né? Os dias de Isaías era o que existia, Temá já estava morto. Então, obviamente, eles estão mostrando claramente, até porque os ismaelitas aqui, entrando nesse contexto aqui, são os ancestrais mais antigos dos povos árabes, né? Os ancestrais mais antigos dos filhos de Abraão. Então, se nós olharmos direitinho aqui, quando ele cita Temá, né, todos eles estando ligados a Abraão, e todos eles estando ligados a Abraão, no sentido de que eles eram já gentios, né, nações gentílicas distantes. O interessante aqui, maior sobre a questão de Temá, é que Temá era uma cidade que ficava entre praticamente assim dois polos, né? Entre Damasco e o sul da península. Então, era uma área assim onde se passavam muitas caravanas. Os comerciantes, né? Inclusive, se nós formos estudar assim com mais profundidade, em outras partes da Bíblia, vamos lá em Ezequiel 27, né? 15 a 20, ele menciona, por exemplo, Dedã, que é aquele que vai fugir lá para o deserto, os dedanitas, como um fornecedor de mercadorias para a cidade de Tiro, que ficava ali próximo ao mar, né? O mar Mediterrâneo, ali na parte norte ali da Síria e da Galileia. Então, se a gente olhar aqui direitinho aqui, ó, a gente vai perceber que, pela história,
ali no deserto da Arábia, as tribos de Temar, né? A cidade de Temar, a região de Temar, seria uma região por onde essas tribos precisariam passar. E acredita-se, né, que a região de Temar, essa região ali é onde habitado pelas tribos de Temar, pelos descendentes de Temar, ali no deserto da Arábia, ficava nessa região ali. Até hoje tem uma cidade chamada Taimar, ou Taima, né? Taimar, na Arábia Saudita. Muitos estudiosos, eles vão atrelar isso à Temar bíblica, que é aquela cidade lá de antigamente. E o importante aqui desse texto de Isaías 21, versículo 14, ele manda que esse povo de Temar, ele acolha, seja hospitaleiro com os dedanitas que estão em fuga, estão fugindo. Os antigos descendentes, né, de Abraão ou de Noé, estão em fuga. Olha só, estão fugindo de quê? De uma perseguição, de uma invasão, né? Quando a gente traz para os dias de hoje, nós vamos encontrar, por exemplo, que está previsto na palavra profética uma perseguição de ordem religiosa, né? De ordem religiosa. O próprio Cristo faz essa profecia lá no livro de João, capítulo 16, versículo de 1 a 3, ele até diz até o motivo real pelo qual os verdadeiros crentes, os verdadeiros remanescentes do tempo do fim serão perseguidos. Eles serão perseguidos porque os seus perseguidores não conhecem nem o Pai nem o Filho, nem a Deus nem Jesus Cristo. Eles conhecem outras doutrinas, né? Está lá em João 16, versículo 3. Jesus é muito claro nisso, né? Outras igrejas estão dizendo que a perseguição é por outros motivos, tá? Mas mentira. A perseguição, o Senhor Jesus deu o endereço, deu o CEP, deu a localização geográfica, deu tudo ali no verso. Então, tem pessoas que gostam de fantasiar, gostam de alterar a Bíblia, mas o texto é claro. Então, haverá uma perseguição, né? Está profetizada uma perseguição. E nesta perseguição, claro, né? Quando você traz essa alusão aqui, quando você aplica o princípio da escatologia ao texto de Isaías 21, 14, trazendo isso para o tempo do fim, claro que os servos de Deus, né, devem ser hospitaleiros, como manda lá no livro de Hebreus, e esses antigos gentios, eram gentios, mas eram descendentes de Abraão, né? São gentios, mas descendentes de Abraão, de Noé, desses servos de Deus, eles precisam de guarida, a ordem é clara, né? A ordem é clara. Socorram os dedanitas, socorram esse povo aí que é descendente de Abraão, considerado gentil, mas é descendente. Então, muitas pessoas, embora não sejam judeus, não sejam, entre aspas, na tipologia, o remanescente, no tempo do fim, o remanescente de Deus, para quem Isaías está falando aqui na tipologia para os judeus em Jerusalém, devem abraçar esse povo que estão sendo perseguidos, tem que ser hospitaleiros com este povo que será perseguido. Existe um povo que é gentil também, que embora não conheçam o que os judeus conheciam de palavra, mas precisariam que eles usassem de hospitalidade e atendessem esse povo, né? Essa é a principal mensagem que a gente deve captar, porque se nós somos o remanescente fiel e buscamos agradar a Deus, cumprir a sua palavra, precisamos entender que a gente precisa atender todo aquele que é descendente, né, da fé de Abraão, embora não conheça o que a gente conheça, se nós somos remanescentes. Veja só, é uma situação hipotética aqui. A gente precisa abraçar esse povo. O remanescente precisa ser hospitaleiro, atender nas suas necessidades.
Isso aqui já está sendo dito com antecedência, com antecipação, para que o verdadeiro povo de Deus se prepare nesse espírito de ajudar o próximo.